a gente poder compartilhar algumas coisas sobre nesse tempo em que a gente precisa estar muito sensível e muito preparado para saber como agir no meio dessas dificuldades que alcançaram a todos nós. Nós estamos passando por um período, o mundo inteiro está passando por um momento que nunca se viveu algo assim. Eu acompanho as notícias internacionais e na televisão americana, é algo que está mexendo bastante em todas as áreas. E nós, filhos de Deus, a gente precisa estar bem focado para a gente poder saber como agir nesse tempo de dificuldade. E, gente, se lembre que dificuldades sobrevieram sobre os filhos de Deus ao longo da história da Bíblia, desde a época daquela fome que impactou ali a família de Jacó, que fez José ir para o Egito. Enfim, são realidades que acontecem no mundo e que de alguma maneira também alcança a nós que somos filhos de Deus, que amamos o Senhor. Mas o importante é a gente estar debaixo da direção dele e agindo de uma forma que o agrade e que seja sábia, para nós sofrermos o mínimo possível os impactos desse momento e, pelo contrário, que a gente possa sair mais fortalecido, não só com a nossa fé em Deus, mas também de maneira prática, mais sábios para vivermos nessa terra. E o pastor Silvio sugeriu um tema muito interessante, que é como nós termos a nossa mente produtiva num tempo de crise. Eu gostaria de hoje, eu creio que não vai dar para falar num espaço curto de tempo, talvez a gente grave diferentes vídeos e até se vocês forem comentando algum assunto específico, a gente pode desenvolver um pouquinho mais. Mas eu queria te chamar a atenção sobre algumas coisas sobre a nossa mente. Eu tenho estudado essa área da neurociência, alguns itens, e é maravilhoso a gente entender como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro é onde está a nossa mente, nossos pensamentos, nossa memória, nossas emoções, os nossos sentimentos. O que nós somos está concentrado principalmente nisso aí, porque essa mente que controla o nosso corpo, que garante a nossa expressão no mundo, no físico, faz a gente pensar, termos ideias, criatividade. Gente, Deus, nosso Deus tão perfeito, nos fez de uma forma tão maravilhosa e nos deu esse cérebro, nos deu essa mente. Mas se a gente entender bem como funciona essa mente, à luz da palavra de Deus, da sabedoria que está lá, com certeza nós vamos viver uma vida mais proveitosa ainda. Hoje eu gostaria de começar falando sobre um dos aspectos da nossa mente. Tem muito para se falar sobre esse aspecto, mas eu queria chamar a atenção para um lado, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Existem várias maneiras da gente entender o que é um sentimento. Na prática objetiva, parece curioso, mas um sentimento, uma emoção, é uma troca de impulsos entre os nossos neurônios. Eu vi até uma vez uma imagem de como acontece esse impulso químico, né? É uma coisa assim, é uma informação, são alguns estímulos, né? Até a palavra é meio diferenciada, é uma troca química de substâncias químicas entre os nossos neurônios, as nossas células do cérebro, e isso são as sensações que nós sentimos. Então, às vezes a gente pensa, eu estou apaixonado, mas é um processo que está acontecendo na nossa mente. E isso me leva a pensar que da maneira como nós fomos feitos, muitas vezes todas as informações que chegam até a gente, informações importantes, marcantes, significativas, elas despertam uma reação, uma resposta emocional. Se alguém te conta, imagina se alguém chega e diz assim, olha, você acabou de ganhar 10 milhões de reais. Qual é a emoção que vai vir? Você vai ficar triste, dizer, poxa, que pena, que luta. Se você pensa assim, não se preocupe, pega esse dinheiro aí, doe para a igreja, o pastor Silvio vai ficar contente. É claro que a gente vai ficar alegre. Uma informação que chega na nossa mente, que o nosso intelecto processa, ela causa uma reação dentro de nós. É a reação emocional, uma felicidade. O que é isso? É o nosso ser reagindo na área das emoções, dizendo, isso foi bom, isso é marcante, isso é importante e é positivo, então vou me alegrar. Pensa por outro lado sobre as emoções, quando a gente recebe uma notícia de que caiu um cheque na nossa conta, um pagamento que não estava previsto e a nossa conta ficou no vermelho. Essa informação vai entrar e vai causar uma reação química lá
que nos diz, gente, isso é importante, mas é um importante negativo, porque existem complicações a partir daí. Então isso vai trazer uma reação emocional de uma angústia, de uma ansiedade, de uma tristeza. Entenda que isso é um processo que o nosso corpo foi feito. Por quê? Porque as emoções nos fazem despertar para as situações da vida. Se é uma situação alegre, elas intensificam, elas nos mostram, nossa, eu estou eufórico, porque isso é importante, porque isso me causa alegria, porque isso vai me trazer consequências positivas para hoje e para o futuro. Se é algo difícil, desafiador, ela também vai nos marcar emocionalmente, porque ela está dizendo isso é importante, isso vai trazer consequências negativas para o futuro ou para o meu presente. Existe um impacto nisso. Deus nos fez isso. As emoções às vezes funcionam como uma bandeira para chamar a atenção da gente e dizer, isso é importante, isso precisa de atenção, por isso presta atenção nesse sentimento que está vindo. Eu trato bem detalhado disso num dos módulos da Escola de Liderança que eu tenho desenvolvido, ministrado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e eu creio que a gente vai ter oportunidade de tratar sobre isso também. Mas por que eu estou falando sobre as emoções? A gente já vai fechar esse vídeo. É porque nesses momentos de crise, muitas vezes as nossas emoções, elas se despertam negativamente, porque são muitas informações negativas que chegam. Não é verdade? Às vezes pela imprensa, que conta o quadro da angústia mundial, de pessoas morrendo, isso mexe com a gente, a informação vem, tem gente morrendo lá, talvez alguém vai morrer próximo de mim, alguém querido, começa a mexer com as nossas emoções. Talvez uma situação financeira, talvez problemas no trabalho, muitos de nós éramos para estar recebendo o dinheiro de uma maneira, não estamos recebendo, e isso começa a causar. Nós sabemos bem das dificuldades que isso causa, mas veja bem, quando as nossas emoções, a gente começa a receber essa carga de informação negativa e elas começam a produzir essa reação negativa, muitas vezes elas começam a nos puxar para baixo de uma maneira tão ruim que essas emoções impedem a nossa mente de ser frutífera, de ser produtiva. E olha, eu tenho aprendido na minha vida, tanto estudando como as experiências de vida, as experiências espirituais, que a nossa mente ela precisa estar bem amolada, bem afiada, bem preparada, sem a carga emocional negativa, para nós podermos tomar decisões corretas, ações apropriadas para termos os melhores resultados num tempo de crise. Então a primeira coisa que eu quero te fazer lembrar e pensar: você está deixando a ansiedade tomar conta, a preocupação, a angústia por causa das informações, das dificuldades, dos problemas que chegam até você? É o momento de você entender que esse sentimento, essa ansiedade é uma resposta natural do teu corpo, mas nessa hora você precisa dizer assim: eu sei que existe uma garantia maior para mim. Eu sirvo a um Deus que tudo pode, a um Deus que tem um plano perfeito para a minha vida e que no meio da dificuldade Ele pode fazer coisas grandes, e se Ele me permite passar por essa dificuldade, Ele tem um propósito com tudo isso, por isso eu vou confiar. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você está colocando uma nova informação para a tua mente. Muitas informações negativas chegaram, muitas informações que mexem com o teu emocional. Quando começa você a tomar o controle desse momento e dizer assim: não, eu sei quem é o Deus que eu creio, revelado na Bíblia. Então, emoções, acalmem-se. Emoções, existe um Deus que toma conta. Essa informação, ela vai começar, se você tem fé em Deus, ela vai começar a agir de uma maneira diferente. Sabe o que foi isso que o salmista fez no Salmo 42? Ele mesmo disse assim, ele se perguntava: por que tu estás abatida, ó minha alma? Em outras palavras, minha mente, por que as minhas emoções estão tão negativas? Aí ele chegava e ele mesmo dizia: espere em Deus. Eu ainda vou louvar esse Deus, meu auxílio, meu Rei, meu Deus em quem eu confio. Hoje eu quero que você guarde essa palavra. Se as emoções, as angústias, essas preocupações estavam até te sufocando, estavam te colocando, indisposto, não. A tua mente não tem que estar para baixo, você tem que estar com a tua mente, afiada para tomar as melhores decisões, para ouvir a direção de Deus também nesses tempos e para seguir nessa guerra, para não desistir
Por isso, não deixe as emoções que foram criadas de ansiedade negativa te colocar para baixo. Esse é um tempo de você dizer como salmista: espere em Deus, minha alma, eu ainda vou louvar esse Deus. Coisas vão acontecer que vão mudar esse jogo, mudar esse cenário. Então, querido, receba essa palavra, minha querida, receba essa palavra. A dificuldade está aí. A nossa alma quer ficar abatida, nossas emoções para baixo. Mas nesse momento, espere em Deus, porque você ainda vai louvar a Ele, teu auxílio, teu Rei, o teu Senhor. Seja abençoado por esse Deus, mantenha a tua fé, a tua confiança nele, porque Ele merece. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de ti mesmo em meio das dificuldades. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.